uma aula agora. Aí, quando a tia corrigir, aí eu vou liberar a nota pelo e-mail de vocês. Aí, basta você ir no e-mail e ver a nota. Tá? Mas não é agora, não. Só mais tarde, que a tia agora tá dando aula. Tchau, meu amor. Um beijo. Tenho que dar minha aula. Aquietar com esse menino. Tá. Bora lá, meus amores. Vamos começar agora. É muitas turmas. Todos querem saber uma coisinha. Tá. Olha aí, ó. Vamos ver aqui, vamos fazer uma revisão de alguns biomas e vamos concluir todos. Nós vamos ver os biomas brasileiros, que são formações abertas. Né? Nós já estudamos tanto bioma, estamos sabidos de biomas. Então, o primeiro bioma que nós vamos estudar agora é o cerrado. Vale lembrar que o cerrado é o tipo de bioma nosso daqui de Mangabeiras. Aqui do sul do Maranhão é o cerrado. Lá para o norte, para lá, é que é caatinga, mas o nosso aqui é cerrado, tá? Então, o que é que tem aí no slide sobre cerrados? O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ocupa principalmente Distrito Federal, Goiás, Maranhão, nossa Mangabeiras, Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e o Tocantins, né? Daí são os estados que são contemplados com o bioma. O bioma é formado por áreas relativamente planas. O clima é quente, com as temperaturas que pode variar de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius, né? O cerrado é um bioma, assim, ele também apresenta inverno seco e verão bastante chuvoso, né? As espécies vegetais são gramíneas, né? Arbustos, árvores, como está dizendo aí, ó, rico em gramíneas, arbustos e árvores. As árvores possuem folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas. As folhas, a flora, as principais plantas, quais são? Arnica. Essa arnica aí, ela é uma planta, né, que serve até de... Deixa eu ver se eu estou lembrada, a arnica. Ela, parece que ela serve até de remédio, né, para as articulações. Ela é uma planta medicinal, a arnica. E aí tem frutas típicas, como o piqui. Então, vamos aproveitar quando tiver piqui, vamos comer piqui. Vocês sabem, o piqui, além da vitamina A, é também rico em vitamina C. Bom para a pele, fica com o cabelo bonito, oleoso, sedoso. Aí tem também a gabiroba, tu tá gravando, eu tô pra gravar. Tem a gabiroba, a pitanga, o rabo de tucano, douradinha e ipê amarelo. Olha o tanto de plantas também ornamentais. O ipê lindo, observe aí na página 100 do nosso livro. Tem cada imagem bonita aqui do cerrado, tem o piqui também. Tem também o cabos de faca, nome de planta, sucupira preta, carne de vaca, ipê amarelo eu já falei, rabo de tucano eu já falei, que são considerados como plantas ornamentais. Ornamentais são aquelas plantas que a gente usa para deixar a nossa casa mais bonita, mais arrumada, mais alegre. Para ornamentar, enfeitar a casa. Aí, aqui na imagem tem algumas plantas nativas do cerrado. Tá, vamos continuar. A caatinga. Ah, mas antes de chegar na caatinga, vamos ver bem que alguns animais, que a tia não falou, né? Há uma grande variedade no cerrado, há uma grande variedade de animais. E dentre esses animais, tem muitos em extinção no cerrado. Por quê? Porque o cerrado está desaparecendo. O cerrado está sendo trocado pelas monoculturas,
cultivo de soja, cultivo de cana. Um exemplo, quando a gente vai daqui para Balsas. Era tudo cerrado ali. Hoje é o quê? Só monocultura de soja. Então, os animais que viviam lá, que dependiam daqueles frutinhos, daquelas plantas, entraram em extinção, porque o alimento desapareceu, né? Então, os animais ameaçados de extinção no Cerrado, nós podemos contar com a onça-pintada, o tatu canastra, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o cachorro do mato vinagre, né, que são mamíferos, e a águia cinzenta, que é uma ave. Observe bem no livro também, na página 101, está falando. E aqui fala até um texto sobre o fogo do cerrado. O cerrado é um tipo, a vegetação do cerrado, ela é muito favorável ao fogo. Você não vê aqui na nossa cidade, começa com um fogo pequenininho e logo se alastra por um território grande, porque a vegetação favorece isso, a queima rápido, né? Olha a carinha do cachorro do mato. Cachorro do mato de vinagre, a carinha dele, até que é bonitinho. Olha o tatu lindo, tatu canastra. Tamanduá. A língua do tamanduá é mais de metro, a língua dele. Grande, toda pegajosa, assim, parece que tem cola. Para quê? Porque eles enfiam lá dentro dos formigueiros. Tirar uma dúvida, na verdade. Diga, meu amor. Então, Eu queria perguntar, tipo, atividades, que amanhã você vai colocar atividade sobre esse conteúdo? já, no final da aula a tia coloca, tá? Se preocupe agora não. Tá. No final da aula a tia diz, deixa eu esquecer também não, no final da aula. Tá, bora ver aqui Caatinga. A Caatinga é outro bioma florestado aberto, né? Outro bioma brasileiro de florestado aberto. Então, a Caatinga, deixa eu ver qual é a página aqui do nosso livro, né, da Caatinga. Aqui na página 105. Observe aí, página 105, da Caatinga. Eu coloquei só os tópicos mais importantes aí no slide, né? Desses biomas brasileiros de formações abertas. Nós temos o quê? Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Só do Brasil. Estende-se do Ceará até o norte de Minas Gerais e Piauí. Fica entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. O clima quente e seco e com pouca chuva. Né? Nessa região de Caatinga não tem muita chuva, não. Vocês podem até observar na imagem seca, predominante de cactos. Lá no nosso livro também, pode observar, tudo seco. O solo chega a racha, de tão seco que é. E a temperatura, né? A temperatura tem uma variação entre 27 graus Celsius a 29 graus Celsius. A maioria dos rios são intermitentes. O que quer dizer isso? O que quer dizer rios intermitentes? Observe bem no nosso livro. Onde foi que a tia pegou? Bem aqui, no último parágrafo do primeiro texto da página 105. Ó. A maioria dos rios presentes na Caatinga são intermitentes. O que isso quer dizer? Ocorre apenas durante o processo de chuvas. Quer dizer, as chuvas acabaram, não tem água, o rio também secou. Tá? Não são rios perenes, permanentes, como São Francisco. Né? O Rio São Francisco é um rio perene, é um rio que tem água constante, mas eu tenho medo do Rio São Francisco secar, porque depois que fizeram aquela distribuição de água, parece que foi por 4 estados, não foi, Renê?
que fizeram aqueles canais distribuindo água de São Francisco, 4 estados, não foi? Eu estou com medo de São Francisco não suportar, dele secar. Né? Vocês viram que agora o trecho foi concluído. Né? O presidente terminou e abriu as comportas e liberou a água. E eu sei que é bom demais para quem não tem água receber um benefício, porque a água é vida. Mas eu tenho muito medo do São Francisco, do velho Chico chamado, né? Velho Chico, nosso velho Chico, desaparecer. Hoje aqui foi feita a mesma coisa, encerrado. Eu tenho medo. Né? Mas é bom, quem não tem água merece receber água. E isso os presidentes, os que antecederam, começaram e agora o outro concluiu. Muito bom isso. Então, como é que está a vegetação? Né? Como é que é a vegetação da caatinga? Caatingueira, essa caatingueira aqui não é de caatinga de mau cheiro, não, é o nome da planta. Juremas e cactos. Como cactos, tem o mandacaru e a xique-xique. Aí tem cajueiro, um buzeiro, marmeleiro, tudo é tipo de vegetais. E os animais, temos lagartos, uma variedade de lagartos, né? Cobras, ratos, raposas, sussuaranas, tatus, carcarás, a ribação e o cardeal. Aí já entrou aves também, né? Lá no nosso livro, na página 105, olha, na caatinga, tem um texto aqui, ó. Uma planta sem folhas. Será que está morta? Tá não. O que diz aqui, ó? Na caatinga, a ausência de folhas é uma necessidade para o vegetal. Não indica, não representa que a planta esteja morta. Por quê? Porque evita a perda de água através da evaporação. Os cactos, as folhas dos cactos são os espinhos. O espinho é uma folha modificada dos cactos. Por que não tem a folha aberta? Porque o limbo da folha, aquela parte da folha, toda a folha, ela perde água através da transpiração. E aí, como já é seco, para evitar essa perda de água, os cactos não têm folha e tem folha de forma modificada, que são os espinhos, e as outras plantas que têm folhas, elas perdem a folha por um tempo, são chamadas plantas caducas. Não é caduca de idade ser muito velha, é porque perde as folhas para passar aquele período sem a planta perder água através da transpiração. Tá bom? E depois que começa a chover, elas brotam de novo, fica tudo verde, a coisa mais linda. Depois vocês podem ler os textos aqui no livro direitinho, tá? Que não dá para a gente falar tudo e nem ler tudo, né? Por isso que tem os estudos complementares para vocês fazerem. Tá, um outro exemplo aqui, outro tipo de bioma brasileiro, que também é uma formação aberta, cerrado. Nós já vimos, aliás, campos, nós já vimos o cerrado, já vimos a caatinga, e agora nós vamos ver os campos, né? Os campos, que também são chamados de pampa, né? Só que para nós aqui, a gente chama campos mesmo. Existe campos em quase todo o Brasil. Temperaturas, né, desse bioma. Temperatura se encontra entre 10 graus Celsius a 14 graus Celsius. Isso no inverno. É a diferença que nós vimos lá da Caatinga e do Cerrado, né? E no verão, a temperatura pode subir, né? De 20 graus Celsius até 23 graus Celsius. Há um acréscimo de 3 graus, né, de alteração aí. É muito quente, 3 graus. Mas é só até 23 graus Celsius. Sim, o que mais falou? Clima muito úmido ao longo do ano. Né? O clima é úmido.
A gente vê pelas temperaturas, aí a gente percebe que não é muito quente, não. Paisagens. Se encontra mais gramíneas e arbustos, leguminosas, carrapicho, trevo branco. Né? Deixa eu explicar bem aqui o que são essas leguminosas. É chamada leguminosa todo vegetal que guarda o fruto numa vagem. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o milho. Milho não, feijão. O feijão, os grãos do feijão estão guardados numa vagem. Então, é uma leguminosa. E nos campos tem muitas leguminosas. Não quer dizer que é feijão. Feijão é cultivo, né? Tem que cultivar. Mas nativa tem muitas leguminosas. E tem o carrapicho também, que tem lugar que chama pega-pega. E gruda mesmo nas pernas da gente, na roupa. E foi baseado no carrapicho que eles fizeram aquele de roupa, aquele tipo um xirepe, o velcro, né? Aquele velcrozinho que a gente vê fechando roupa, mochilas e etc. Aquele dali, até no carregador do celular, aquela coisinha tem velcro, que a gente rola o cabo do celular, não, do notebook, né? Ali é um tipo de velcro, foi baseado no carrapicho que eles fizeram. Tanto de carrapicho que tem no Brasil. Foi obrigado outro país, que nem muito carrapicho não tem, inventaram o velcro, podendo ser invenção nossa aqui, né? Olha aí o gato do mato, ó, pequenininho, a carinha velha dele aí, ó. Tá zangado, é bravo. Tá, a paisagem. Só um momentinho, meus amores, tenho que atender, porque esse aqui é uma mãe. Sim, Aline. Oi, Aline. Por não, diga, meu amor. Alô? Não, acho que foi engano. Tá bem. Tá, bora aqui. Onde foi que nós estamos? Tá, falamos na paisagem, não foi? No clima. Agora a fauna. Quando a gente fala fauna, é o conjunto de animais daquela região. Quando a gente fala flora, é o conjunto de vegetais, tá? Flora já vem de folha, de floresta, de planta. Fauna já vem de bicho, de animal. Então, quais são os principais? A ema, o perdiz, o marreco, cobras, como a urutu, a cotiara, a jararaca. Aí tem a capivara, o gato palheiro, águia cinzenta. E aí a gente vê o quê? Mamíferos, cobra são répteis e aves. Tem aves aí também, né? A gente observa que as pampas também, a devastação é aproximadamente a 60%. Estão acabando, transformando tudo isso em pastagem, né? Mas tem também pastagem animais, naturais para os animais. De novo, né? Só um momento, meus amores, licença. Sim, Aline. Por não. Ok, ótimo, tá bom. Depois eu vou corrigir e vou liberar a nota através do e-mail, o e-mail que ele indicou para nós, tá? Então tá, um bom dia para você. Tá, tchau. Obrigada. Tá, bora lá. O que mais? O que mais falou aqui na página 109? Olha aqui, quem falou aqui, ó? Pampas, uso de pastagem natural para a criação do gado e do desmatamento para a agricultura de alta produtividade. Né? Eles estão derrubando, tirando essa pastagem natural dos gados e plantando, cultivando o milho, o trigo, a soja, o arroz, tudo isso. Agora, tem um texto aqui muito interessante que nós vamos comentar sobre ele, que é o que está acontecendo de verdade e é muito preocupante. Isso é muito preocupante. A chamada desertificação. O que é essa desertificação? São os nossos solos brasileiros, nossos biomas, uma boa parte deles estão se transformando em desertos.
E não é só por causa natural, não. Devido ao clima, não. Essas desertificações, a preocupação está na forma incorreta que o homem usa o solo. Né? Usa o solo de forma incorreta, e aí o solo vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, perde todos os seus nutrientes e se transforma em deserto. O que foi que eu anotei aqui? Pequeno resumo. Com o desmatamento, as queimadas e a mineração, ele deixa o solo exposto, sem vegetal. Né? Tira o desmatamento e as queimadas queima as plantas. A mineração é o ato do homem limpar aquilo para poder extrair minerais do solo. É mais agressivo ainda do que as queimadas do desmatamento. Então, o solo fica exposto. Não tem proteção natural em cima do solo, que são os vegetais. Podendo que ocorrer a perda total de sua camada fértil, tornando-o improdutivo. E aí, esse processo é chamado de desertificação. E na Caatinga, esse processo tem alcançado níveis que podem se tornar irreversíveis na Caatinga. Porque já conta com o solo seco da Caatinga. E ainda os usos incorretos, queimadas, desmatamento e a mineração, aí vira deserto mesmo. A desertificação pode ser provocada pela atividade humana, como o mau uso das terras na agricultura, ou pelas mudanças no clima de uma região. Pode causar isso daí também, né? A desertificação, os climas da região. E isso é muito preocupante. Eu quero que vocês estudem atenciosamente esse texto que está no nosso livro, na página 110, tá? Agora, como combater a desertificação? Eu quero que vocês acompanhem aqui na página 111. Todo mundo pegando o livro e abrindo na página 111. O que está dizendo aqui? Estima-se a cada ano sejam formados no mundo cerca de 90 mil quilômetros quadrados de novos desertos. Esta área equivale aproximadamente à área do estado da Paraíba, só de deserto. Algumas ações têm sido propostas para tentar reverter esse processo de desertificação, da formação e aparecimento desses desertos. Em 1996, na Convenção Internacional do Combate à Desertificação, foram propostas as seguintes ações. Antes da gente ler as ações, observe na imagem aqui, ó. No dia 17 de junho é o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Eles criaram até uma data, né, que é o dia 17 de junho. Então, 17 de junho que passou agora era o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Então, quais são essas ações que essa convenção, nesse combate à formação dos desertos, propuseram? Eliminação das práticas da agricultura que causa a erosão do solo. Erosão é isso que vocês estão vendo na imagem, esses buracos, né? E que esse daí é só rachadura. Erosão é muito mais. Erosão que tá, deixa eu ver aqui no nosso livro. Tá. Erosão é aqueles buracos mesmo, que quando a água da chuva cai, leva terra e fica só aqueles buracão no chão. Que dali que é erosão mesmo. Tá? Então, eliminar essas práticas de agriculturas de formas incorretas que causam erosão no solo. Depois, diminuir ao máximo o desmatamento, evitar desmatamento para a prática da agricultura e da pecuária, que eles desmatam muito para plantar
né, outros tipos de vegetais, ou então para transformar aquilo em pasto para o gado, plantando capim para o gado. Outro, evitar as queimadas. Evitar o uso prolongado de agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são aqueles venenos que eles colocam nas plantações para evitar praga. A gente não vê aqueles aviões voando por aqui de vez em quando? Ali tudo é agrotóxico. Aí eles soltam agrotóxico, passa aquela fumaçona caindo em cima das plantas para evitar as pragas. Então, tem que evitar esse uso prolongado de agrotóxicos, que causa nisso daí, no deserto. Diminuir a poluição que envenena o solo e torna-o infértil. Então, deixar de poluir o solo, para que o solo para que o solo não perca a sua fertilidade, a sua capacidade de produzir, de fazer plantas nascerem, germinarem, né? O outro, evitar a salinização, ou seja, o acúmulo de sais minerais. Como esses sais minerais? Quando o solo está fraco, o homem vai tentar colocar adubo, e dos adubos que são químicos, né, tem muitos sais, e aí transforma em salinização, né? Então, a principal causa da salinização também é a irrigação dos solos áridos, seu devido cuidado. Vou irrigando o solo, e vai, na água já vai trazendo tipo de uns tipos de sais que vão acumulando no solo. Com a evaporação, os sais que estavam dissolvidos na água se acumulam no solo. Se vai se acumulando no solo, o solo vai perdendo a sua fertilidade e vai se transformando num solo infértil, que não é bom para a agricultura. Até 2014, 193 países, entre eles o Brasil, já haviam assinado essa convenção, que é aquele acordo lá, aquela convenção lá do ano de 1996, que combate a desertificação e a seca. Então, como objetivo, desenvolver sustentavelmente áreas rurais que estejam em terras secas. E isso o Brasil assinou essa convenção que foi feita entre esses países, né? E já 193, isso no ano 2014, eles já tinham feito essa assinatura dessas convenções, fazendo todas aquelas ações, se responsabilizando a cumprir todas aquelas ações que nós vimos, de eliminar as práticas da agricultura que causa erosão, o desmatamento, as queimadas, evitar o uso prolongado de agrotóxico, diminuir a poluição e a salinização do solo, através dessas irrigações prolongadas nas áreas secas. Tá, agora a tarefa. Vamos anotar aí a tarefa? A tarefa é da página 112 até a página 112 a 113. Faça o desafio também, tá? Tem pense e resolva, tem a síntese e tentem fazer o desafio também, tá? Agora a tia vai falar uma coisa nova para vocês. Entendeu como é que eu tiro esse daqui para botar o outro slide? Sobre os mapas mentais. Já ouviram falar em mapa mental? Já ouviram falar? Sim, eu. Eu quero que vocês dêem uma pesquisada. Depois a tia vai colocar na plataforma um vídeo para vocês assistirem sobre mapa. Oxe! Talvez a internet dela caiu. É verdade.
Se você puder me enviar depois, eu mando. Aqui, tia, tô lhe ouvindo. Pode falar. Cadê isso? Meu Deus do céu. Posso entrar aí, né? Pode vir. Quando eu abro isso aí, pode vir. O pai já tá aqui. Já vou botar no modo a câmera do. Você vai ficar esse silêncio, né? Oi, meus amores. Tá? O áudio tá ligado aqui, né? Deixa a tia falar. Nós vamos ver alguns slides para que a tia vai falando, explicando sobre os mapas mentais, para vocês terem ideia. Né? Que nós vamos trabalhar alguns biomas em mapas mentais. Então, mapa mentais é o resumo que a gente faz. Só que não é aquele resumo, que é aquele lá com textos. Resumo com palavras, com frases, com tópicos, com imagens, desenhos. No caso, desenho, que a gente faz desenho pequenininho. Né? Na plataforma, eu vou colocar um vídeo para você já ir assistindo. Que na próxima aula, nós vamos trabalhar e assistir outro vídeo aqui na aula, na quarta-feira. Né? Nós vamos assistir um vídeo nós juntos aqui, sobre mapas mentais. Mas, enquanto isso, a tia vai lançar lá na plataforma, tá? Um vídeo sobre mapas mentais. E vou dar algumas dicas lá para vocês. Parece que eu já até lancei. Depois, quando terminar a aula, eu quero que vocês dêem uma olhada aí, para ver se eu já liberei essa aula, que eu já planejei. Eu acho que eu já tenho liberado ela aí para vocês, essa aula, sobre os mapas mentais. Então, mapa mental é resumo que se faz para facilitar a aprendizagem de um conteúdo. Estão observando a imagem aí? No slide? Sim. Tá. Olha aí, ó, no centro. Imagine que esse daí seja uma folha de papel. Uma folha de papel A4, aquela folha de papel Chamex. No centro, onde tem o nome Mapas Mentais, nós vamos colocar aí o título. Por exemplo, se for sobre os biomas, aí coloca bioma brasileiro. Biomas brasileiros. Essas setas maiores, a gente coloca os temas. Por exemplo, se for a floresta amazônica, coloca a floresta amazônica. No outro, se for outro bioma, Mata Atlântica, Cerrado. Dependendo da quantidade que a tia vai falar. Aí vocês vão colocando, tá? Posso ir para aí, né? Eu vou lá para o meu outro computador, que é... Vai lá. O de lá vou bloquear. Isso. Aqui, ó. Isso daí é o slide, só para vocês terem a noção. Ó, no mapa mental, a letra maior é a do título que fica no centro. As outras também são maiores, são grandes. Por que grandes? As palavras grandes, as letras grandes, para a gente mentalizar, aprender melhor. E observe que é usado cores diferentes para facilitar. E desenhos que nos remete àquele assunto. Tudo isso para facilitar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de mapa mental. Olha aqui, ó. Esse mapa mental aqui é sobre o reino animal. Ele está bem no centro, ó, reino animal. Aí ele colocou quais os reinos dos animais? Colocou o reino porífera, que é o reino dos poríferos, molusca, que é o reino dos... Que isso é exemplo, não é isso que vocês vão fazer, não. Só para vocês terem uma ideia de o que é esse mapa mental, tá? Aí colocou os nematódeos, os platelmintos, os quinidários, são os reinos. Então, aí de cada um ele colocou alguns tópicos, algumas palavras, algumas frases que quando vê, lembra do assunto. Os tópicos principais. Por exemplo, aqui nos moluscos, observe lá nos moluscos, ó, ele colocou o quê? Corpo mole.
Na hora que vê molusco, já sabe o que é corpo mole. Aí ele colocou 2 exemplos aqui de desenho de molusco. Observa, ele colocou esse desenho aqui, que é o caracol, e colocou aquele outro lá. Já aqui nos poríferos, ele colocou o quê? O exemplo dele fácil, ó. Ele desenhou uma esponja. Lá nos quinidários, ele colocou água viva. E assim ele foi fazendo. Vamos ver mais outro, para facilitar aqui para vocês entenderem. Olha aqui, esse outro aqui, ó. É sobre respiração. Ele comparou a respiração entre os animais. Fez a respiração humana, dos mamíferos, fez a respiração dos anfíbios, dos peixes, anfíbio é sapo, né? Fez dos peixes, aqui a respiração, fez dos crustáceos, aqui, ó, vários tipos de respiração. Ó, aqui, dos anelídeos. E a minhocazinha aqui, ó, desenhou a milanga, a minhoca, colocou aqui o tipo de respiração. Então, assim, ó, com os desenhos e algumas palavras. E cores diferentes. Palavras grandes do centro, ó. E setas também, ó. As setas é que indica os tipos, ó. Ele fez a respiração dos anelídeos, fez a respiração dos nematóides, dos quinidários, dos platelmintos, dos poríferos, já fez aqui dos répteis, aqui já foi das aves, aqui a setinha, ó, dos mamíferos, seta aqui, ó, dos anfíbios, esse daqui, ó, já dos peixes, crustáceos, daqui dos insetos, aracnídeos, né? Aí foi falando um pouquinho. Aí quando a gente olha, lembra tudo. Quando eu olho esse desenho aqui, por exemplo, da minhoca, eu já sei que a minhoca é um anelídeo. Aí já vou lembrando. Qual a respiração dela? Cutânea. O peixe, aqui, que ele fez direitinho do peixe, ó. A água entrando pela boca, chegando nas brânquias e saindo de novo. Então, aqui do animal, do homem, ó, que é o mamífero. Então, isso aqui é só para facilitar a gente. É um resumo com desenho e palavras. Já nesse daqui, observe, ele não colocou desenho, mas nós vamos fazer o nosso com desenho. Para quê? Para ajudar a entender e aprender melhor. Olha, cada seta é uma doença viral. Doenças virais são doenças causadas por vírus, né? E eles colocaram aqui, ó, várias doenças. Aqui falaram um pouquinho de cada doença. O causador, sintomas, às vezes profilaxia, que é a forma da gente evitar a doença. Mais outra aqui, ó. Esse daqui já é sobre sobre um bioma. Aqui ele já fez sobre a caatinga, só sobre a caatinga. Ele não fez muito desenho, ele deveria ter feito mais desenho, né? Só colocou o cacto aí, substituindo o T. Acho que ficou legal, né? Ficou bonito. Mas ele deveria ter colocado animais da caatinga, deveria ter colocado o solo seco da caatinga, outras plantas secas da caatinga. Então, tem muitas ideias, né? Aí, você olha lá na plataforma. Deixa eu tirar, meu Deus. Não, leve. Leve, se preocupe não. E vocês vão assistir na plataforma um vídeo que ensina a fazer, explica. E na próxima aula nós vamos ver outro vídeo aqui na aula ao vivo. E aí nós vamos aprender. Aí que a tia vai dizer direitinho o que é para vocês fazerem. Mas você já pode pesquisar mais, já pode ir treinando, praticando. Que é sobre bioma que a tia vai pedir, que é o assunto que nós estamos trabalhando. Tá? Então era isso, meus amores. Meu abraço, fique com Deus. Tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Além da tarefa que a tia passou? Não. Tudo ok? Então, tudo bem. Ok. Meu abraço, fiquem com Deus. Quando vocês estiverem estudando, as dúvidas, vocês podem colocar no grupo, tia Solange, me explique isso. Ou vai no PV da tia, ou dê exemplo. Eu quero que vocês aprendam. Tá? O que a tia quer é que vocês aprendam. Tá bom? Aprendam mesmo, perguntando. Pode perguntar para a tia. Quando você pergunta, é que você está aprendendo. Quem não está aprendendo, nem fazer pergunta, não sabe fazer.
E a tia quer que vocês aprendam perguntando mesmo, tirando dúvida, não é para ficar com vergonha de fazer pergunta, não, tá? Então, a página, a tia vai falar de novo na tarefa. Qual foi as páginas da tarefa que a tia falou? A página 112, não foi? Deixa eu conferir aqui no livro. Eu quero que vocês estudem todo o assunto, todo esse assunto aqui de biomas. E vocês vão estudar mais os biomas que a tia vai pedir sobre o mapa mental. Ó, você vai responder a página 112 e a página 103. Só resposta no caderno. Vão colocando a data, essa resposta do livro da página tal, a atividade pense e resolva, página tal, síntese da página tal, desafio da página tal, tudo explicado direitinho. Que quando a gente retornar para a nossa salinha de aula, a tia vai pegar todos os cadernos para avaliar, tá? Aí outra coisa que a tia quer chamar a atenção também, fica olhando as atividades lá da plataforma, as aulas que a tia posta, as aulas que não são digitais, as aulas ao vivo, vão lá, leiam todo o material que a tia ia explicando o que é para fazer, como é que é para vocês procederem direitinho. Tá olhando tudo, e estou observando nome por nome, de quem visualizou a aula, de quem visualizou as atividades e não responderam, de quem respondeu de forma incorreta, a tia libera nova oportunidade para responder, ok? Tudo direitinho. Okay. Tá, então, meu abraço, fiquem com Deus, e foi muito... Vocês gostaram da nossa aula hoje? A tia gostou. Gostaram ou não? Sim. A Júlia gostou, a Mariana gostou. E a Sueli, o Jonathan, o Lucas Ribeiro, gostaram? Matheus, gostaram? Ok, então tá. Meu abraço, meu beijo, fiquem em paz. Tchau, meus amores. Tchau.